Vamos lá, né? Hoje vamos falar então sobre sistemas de vigilância em saúde. Então, a gente já entendeu que a vigilância em saúde ela é um conjunto de ações, certo? Que o objetivo dele é monitorar, né, e controlar os riscos e os danos à saúde de uma determinada população, certo? De um determinado território. Na verdade, a gente faz isso, né, em consideração do Brasil todo, mas cada região ele faz realmente práticas e monitoramento de acordo com a sua população, tá? Então, entre as funções dessa vigilância, a gente tem a coleta, o processamento e análise com interpretação desses dados, né, que a gente coletou. A gente faz uma investigação epidemiológica e aí daí que se faz então a recomendação e a implementação, né, de ações para controlar esses dados, porque a gente já entendeu que a gente pesquisa sempre o que está acontecendo com a nossa população, surgimento de novas doenças, né, de novos surtos, de novas epidemias. Então, a gente, depois de coletar esses dados, a gente precisa processar, analisar e implementar medidas que controlem esses dados, né? Então, a gente analisa, a gente coleta esses dados com alguma função. Qual que é a função? Diminuir cada vez mais, né, o risco de novas epidemias, de controlar essas doenças novas que aparecem. E além de implementar, é necessário que se avalie essas ações, né, para saber se elas estão sendo efetivas ou não, tá? Além do que, essa retroalimentação nesses dados de informação, né? Então a gente precisa sempre estar com esses dados atualizados, né? E a gente acaba divulgando as informações. Por exemplo, nesse coronavírus agora que a gente tem, o que está acontecendo? Não está sendo divulgados os dados? Então a gente tem dados divulgados a todo momento. A gente não tem dados, por exemplo, de quantas pessoas morrem por ano, né, de determinada doença, o surgimento do aparecimento, né, os dados. Então, quantas pessoas foram contaminadas com dengue, quantas pessoas foram contaminadas, por exemplo, com o vírus da influenza, quantas pessoas morreram. Então, a gente sempre tem dados. Como que é esses dados? Através dessa retroalimentação desse sistema. E a gente divulga, né, todos esses dados, eles são divulgados. A gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona cada um deles, tá? Então, o primeiro passo é a coleta de dados. Então, esses dados, eles são desde a seleção, né, dos dados que eu tenho para identificar esse problema, até eu elaborar formulários padronizados para essa coleta de dados. Então, não é assim, cada município, ele coleta os dados de uma maneira. Não, por quê? Eu preciso ter uma garantia que esses dados sejam coletados com todos os dados necessários e que sejam de qualidade, sejam verídicos. Por exemplo, já pensou se o município, né, do estado de São Paulo, quando ele vai coletar dados sobre influenza, ele pesquisa nome, profissão, raça, por exemplo, se a pessoa tem alguma doença pré-existente ou não, né? Quando que essa pessoa se contaminou com esse vírus da influenza, se ela tinha recebido vacina de gripe ou não, tipo, tudo bonitinho, todos os dados necessários. E aí, já o estado do Rio de Janeiro, não. O estado do Rio de Janeiro, ele só pergunta o nome e o sexo daquela pessoa e se ela teve, né, e ela registrou se teve ou não o vírus da influenza. E aí não entrou, por exemplo, se essa pessoa tinha tomado a vacina ou não. Isso é um dado, né? Isso é um dado, por exemplo, na coleta de dados que é relevante? Sim, completamente, né? Para eu saber o quê? Se essa vacina, por exemplo, ela está sendo efetiva. Então, eu preciso entender o perfil da minha população. Por isso que a gente fala que os formulários, eles precisam ser o quê? Padronizados. Então, todo mundo falar a mesma língua para que esses dados eles sejam, né, alimentados de maneira certa e com qualidade, para que quando eu for analisar os dados eu consiga ter uma única, né, digamos assim, uma única leitura em qualquer local, qualquer estado do Brasil que tenha, tá? Fonte de dados. Então, a vigilância em saúde, ela precisa ter várias fontes de dados, certo? Por quê? Assim eu consigo obter informações importantes para eu ter tanto conhecimento como monitorar esses eventos em saúde. Porque só dessa maneira que eu consigo fazer boas práticas do controle de determinadas doenças, certo? Por isso que a notificação compulsória de doenças e agravos de saúde é uma das principais fontes de informação. Vocês devem conhecer o IBGE, né?
O IBGE, acho que todo mundo já ouviu falar essa fonte de dados de pesquisa, né? Que ele é, então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele acaba fornecendo vários dados, né? Então, revistas, jornais, eles se baseiam muito no IBGE, né? Que eles falam, na verdade, não só dados relativos à saúde, mas dados de estatística de um modo geral. Então, quantas pessoas têm em determinada cidade, de acordo com cada região, né? Então, eles monitoram muito isso, tá? Por isso, então, que a gente tem na área da saúde os nossos próprios sistemas de informação, né? Que a gente fala, então, que são os sistemas de informação em saúde, que eles são bem específicos, né? Eles são monitorados pelo Ministério da Saúde, para que esses dados, então, eles não sejam somente para dados, né? É só para a gente conhecer como um todo o que está acontecendo com a nossa população, mas para que a gente possa realmente ter esse dado em mãos para tomar providências, né? Então, realmente monitorar a condição de saúde dessa população e fazer ações de controle e melhora. Então, a notificação, ela é a comunicação obrigatória sobre a ocorrência de doença, surto ou agravo, tá? Ela é realizada pelos profissionais de saúde ou por qualquer cidadão ao serviço da vigilância em saúde, tá? Então, na verdade, como fala, é responsabilidade, né, de quem trabalha junto nessas localidades de saúde, então hospitais, ambulatórios, né, UBS, Sistema Público de Saúde, se vier algum indivíduo que tem alguma doença listada, né, como obrigação da notificação compulsória, né, é obrigação nossa que a gente comunique, então, e faça essa notificação compulsória. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, a gente tem uma lista, tá, de doenças e agravos que exigem a notificação compulsória. Então, aqui tá alguma delas, tá, para vocês que tá disponível no site do Ministério da Saúde. Então, por exemplo, acidentes por animais peçonhentos, né? Porque esse indivíduo ele precisa ter o atendimento antirrábico. Então, além de eu comunicar, né, que esse indivíduo ele teve um acidente por animal peçonhento, eu ainda preciso, né, alimentar o meu sistema se, por exemplo, esse paciente ele tomou a vacina, né, antirrábica. Botulismo, né, cólera, coqueluche, dengue, né? Então, meningite, doença de Chagas, tá? Eventos adversos pós-vacinação, como, por exemplo, da febre amarela, hanseníase, hepatite, né, HIV, tá? Intoxicações exógenas, né, que a gente fala, por exemplo, de gases tóxicos ou agrotóxicos, leishmaniose, leptospirose, malária, né, poliomielite, sarampo, sífilis em gestante, né, rubéola, síndrome da respiratório aguda. Você vê que aqui, ó, a gente tem aqui tá para vocês, coronavírus. Que eu não sei se vocês sabem, mas o coronavírus, ele é um vírus super antigo, né? Então, agora o que está evidenciando é uma mutação, que é um novo coronavírus. Por isso que quando vocês veem os dados elevados, eles sempre falam, né? O novo coronavírus, né? Que é o SARS-CoV-2. Por quê? De 2019. Porque a gente já tinha a existência do coronavírus, mas é um outro tipo, né? Que hoje a gente já consegue ter o controle bem melhor. Tétano, tuberculose, varíola, né? Ou alguma doença sexualmente transmissível, ou, por exemplo, de violência doméstica ou sexual, né? Então, todas essas listas, elas têm obrigação de ter a notificação compulsória. Então, se a gente recebe um paciente que a gente diagnosticou naquele momento, é obrigação, então, do profissional de saúde, ele notificar essa doença a esse paciente, tá? Então, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês quais são os nossos sistemas de informação em saúde. Depois eu mostro para vocês o arquivo de como que é essa notificação, tá? Então, os sistemas de informação em saúde, que tem a sigla SIS, ele é um mecanismo de coleta, processamento, análise e divulgação de informação, tá? Com qual objetivo? Para que então seja possibilitado o planejamento, a organização, a operacionalização e avaliação dos serviços de saúde, tá?
Então, as informações elas são imprescindíveis para a gente organizar de maneira sistematizada esses serviços, porque só assim eu consigo tomar decisões e planejar ações para controle de doença, bem como promoção, proteção e recuperação à saúde. Porque, por exemplo, vamos pensar na dengue, né? Eu só consigo tomar medidas, né, de prevenção e de promoção da dengue se eu tiver números, certo? Se então esses sistemas de informação eles forem alimentados e eu conseguir saber em qual área, né, determinada eu tenho maior número, né, de pacientes que estão sendo realmente contaminados pela dengue. Se eu tenho determinada região, não adianta eu fazer isso como uma população geral, né? Porque eu sei que realmente no verão, por exemplo, é onde as pessoas são mais acometidas. A gente tem a maior proliferação do mosquito do Aedes aegypti. Então, se eu fizer as promoções durante todo o ano, eu vou meio que acabar gastando dinheiro à toa, porque eu sei que os maiores números são no verão, porque é onde eu tenho o maior número de chuva e o mosquito acaba se proliferando com maior facilidade. Então, por isso que esses números são tão importantes, né? Que eu consigo fazer, então, planejamentos específicos em áreas específicas, tá? Eu tenho, então, um sistema de informação de agravos de notificação, que é o SINAM, tá? Ele foi desenvolvido para padronizar a coleta e o processamento de dados sobre o agravo de notificação obrigatória em todo o país. Então, ele fornece informações que eu consigo analisar o perfil de morbidade, né, que é as doenças, e ele auxilia os níveis tanto de município, de estado e até federal, tá, na tomada de decisões. Então, para essa coleta de dados, eu tenho formulários padronizados, que é, por exemplo, a ficha de notificação individual. Então, eu tenho informações sobre o estabelecimento notificante. Então, o que é o estabelecimento notificante? Por exemplo, o paciente numa UBS, tá? Ele foi até lá. Então, nessa ficha tem dados sobre esse estabelecimento, tá? E ele também vai ter dados, como, por exemplo, a identificação das características socioeconômicas daquele paciente, o local da residência dele e do agravo específico notificado, tá? Esse preenchimento dessa ficha, ele precisa ser realizado para cada paciente suspeito da doença do agravo de notificação compulsória. Em seguida, o que eu faço? Eu encaminho, né, essa notificação para os serviços de vigilância epidemiológica, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho o SINAM, tá? Um pouquinho. Ó, gente, esse é o site, então, do SINAM, tá? Que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Vocês vão lá no portal sinam.saúde, ele vai ter todos os dados. Então, ele explica como que é o SINAM, né? O funcionamento, né? Quais são as doenças, ele explica tudo aqui bonitinho. Então, para quem tiver, né, dúvidas, eu tenho aqui, por exemplo, doenças e agravos de notificação, né, de 2017 em diante, e aqui eu tenho o sistema, ó, por exemplo, eu tenho aqui o Sinan de dengue e chikungunya e o Sinan de influenza. Eu abri aqui para vocês verem como que é esse formulário, tá? Então, não sei se está muito pequeno para vocês, mas vocês conseguem aumentar aí, tanto na tela do computador quanto na tela do celular, só vocês aumentarem um pouquinho. Então, aqui, ó, o primeiro que eu falei para vocês, dados da unidade de saúde do indivíduo e da sua residência. Então, por exemplo, essa síndrome respiratória aguda grave, né? Essa é da vigilância de influenza. Pode ser internado ou por óbito, tá? Então, eu tenho os dados aqui da unidade de saúde do indivíduo e da sua residência. Então, eu tenho a data do preenchimento, o município do registro do caso, a unidade de saúde conseguiu identificar o caso, tá? Então, olha aqui que legal, ó. Eu tenho a data de nascimento do paciente, a idade, tá? O sexo, se ela estava gestante, raça e cor, escolaridade, município de residência, tá? Aí, ó, eu tenho antecedentes aqui, olha que legal. Recebeu a vacina contra a gripe nos últimos 12 meses? Quais eram os sinais e sintomas desse paciente?
Ele teve febre, ele teve tosse, teve dor de garganta? Ele tinha algum fator de risco? Por exemplo, alguma doença neurológica, né? Uma doença cardiovascular, obesidade, diabetes, tá? Ele usava algum antiviral, né? Ele fez uso. Qual o nome da unidade de saúde de internação? Ele chegou a ser internado na UTI? Ele teve algum tipo de amostra, né? Qual foi o diagnóstico? Foi influenza A? Foi H1N1? E aqui eu tenho todos os dados, eu posso até fazer alguma anotação, tá? Relativa que realmente tenha tido importância nesse caso. Então, se o paciente está internado ou foi a óbito, eu sou obrigada, tá? Como profissional ali daquela instituição, de fazer o preenchimento. Nos ambientes hospitalares, quem costuma ficar responsável pela notificação, tá? Então, o departamento de CCIH do hospital, tá? Então, eles costumam ficar responsável por essa notificação. Mas é importante a gente, então, que a gente sempre tenha contato e a gente verifique se realmente foi preenchido, tá? Então, é através desses dados que o dado, né, o Centro Epidemiológico, o Sistema de Vigilância em Saúde, ele vai conseguir saber, então, quantos casos teve de influenza em determinada região, se era mais prevalente em pessoas brancas ou negras, qual que era a idade que isso era mais presente, tá? Se esses pacientes eram mais do sexo feminino, do sexo masculino, qual que era a escolaridade, nível socioeconômico, se esses pacientes eles tinham doença pré-existente ou não, tá? E eu também vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem também de dengue e febre de chikungunya, tá? Então, eu também tenho aqui, né, o Sinan para isso, e ele também tem os dados, tá? Dengue ou chikungunya, tem todos os dados que esse paciente, né, quais são os sinais clínicos, doenças pré-existentes, se ele teve sorologia, né, para chikungunya ou para dengue, se esse paciente permaneceu em isolamento, tá? Então, tem todos os dados aqui que é necessário que seja preenchido. Dengue e chikungunya, a gente acaba preenchendo mais isso nas UBSs, né? Porque não acontece tantos casos de internação como o da influenza, tá? Mas é também necessário que qualquer local que esse paciente compareça e haja o diagnóstico de alguma dessas doenças que a gente discutiu ali na aula, que seja então preenchido, tá? Esse formulário e que seja entregue, tá bom? Até o Departamento de Vigilância em Saúde daquele município, certo? Então, aqui também no site do Sinan, é muito legal, porque vocês têm eles falando sobre todas as doenças, ele explica muito sobre a AIDS, né? Ele tem vários links que vocês podem preencher, tá? Tem as redes sociais, então é muito legal para quem tiver realmente curiosidade para que pesquise sobre isso, tá? Vamos ver aqui um pouquinho sobre as novidades, se tem alguma coisa relevante. Olha que legal, gente, os dados que tem sobre cada, ó, tá vendo? Os dados preliminares de cada doença. Muito legal isso aqui, hein? Quem quiser ver, ó, sobre as doenças, os dados preliminares, dados finais, para saber quantos casos de doenças teve e qual o perfil de cada população. Então, quem tiver curiosidade aqui para pesquisar, depois fica à vontade, ó, que legal. Tá vendo? Certo? Vamos voltar para a aula. Vou deixar, deixa eu ver aqui, ó, que legal. Coronavírus, será que tem alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Ah, aqui é o site mesmo do coronavírus. Legal, ó. Bem legal, hein? Quem tiver dúvida para entrar nesse site aqui, fiquem à vontade. Então, vamos voltar para a aula. Então, qual vocês acham que é o impacto da falha no preenchimento dessa ficha de notificação ou a falha no envio de informações para a Vigilância Epidemiológica de Saúde? Vocês acham que, por exemplo, se eu estiver trabalhando numa OBS
e eu vier um paciente que teve o diagnóstico de dengue e eu não fazer a notificação, né, compulsória, a notificação obrigatória individual desse paciente, de alguma maneira, né, eu tô prejudicando, eu tô realizando um impacto, né, na minha vigilância epidemiológica. Então, o que vocês acham? Vocês acham que tem um impacto mesmo? Ou vocês acham que o que acontece? Vocês acham que tem muita subnotificação, que é o quê? Negligência? Vocês acham que os profissionais deixam de fazer essa notificação? Ou vocês acham que os dados que a gente tem, eles são verdadeiros, né? Então, não ocorre subnotificação. Vocês acham? Todo mundo tímido, gente. Vamos lá. Senão vou fazer chamada oral, hein? Vocês acham que esses dados são subnotificados? O que vocês acham? Professor, eu acho que às vezes sim, né? Acho que às vezes acontece das pessoas esquecerem de fazer notificação. Isso pode prejudicar, porque se não é notificado, não chega no Ministério da Saúde, não tem dado sobre aquela doença que pode estar ocorrendo em uma certa área, por exemplo. Tem mais, gente? O que vocês acham? Por exemplo, tá na mídia o que agora? Coronavírus. E aí, os principais órgãos de saúde mundial eles têm falado? Que os números eles não são verdadeiros, certo? Aqui no Brasil, eles estimam que os números de pessoas contaminadas pelo coronavírus seja 10 vezes maior do que realmente ele está cadastrado. Por que que isso acontece? Porque não é notificado, certo? Porque em algum momento as instituições que têm esses pacientes que deram positivo, né, casos suspeitos ou positivos para corona não tem notificado. O que acontece? Às vezes não sai o teste a tempo ou tá um caos tão grande, né, nas unidades de saúde que esses pacientes não são notificados. Então a gente não tem uma dimensão, né, real do problema. Isso agora está na mídia o coronavírus, mas isso é muito frequente em outras doenças, né? Então a gente sabe que existe mais casos de pacientes, por exemplo, contaminados com HIV, dengue, hanseníase, do que realmente é a realidade. Por quê? Porque existe subnotificação. O que é subnotificação? A ausência de notificação, tá? Por conta das unidades de saúde. Então, com a subnotificação, a gente não tem dimensão do real problema. Então, se hoje a gente fala que a gente está chegando quase a 8 mil, né, óbitos, mais de 100 mil casos de pacientes com o Covid-19, gente, realmente é muito maior. É muito maior. Por quê? Por conta da subnotificação. Isso ocasiona um impacto na saúde? Sim, com certeza, tá? Com certeza tem um impacto negativo, porque eu não tenho a dimensão total do que está acontecendo, tá? Então, às vezes, até para a população tomar mais medidas de controle e prevenção, até para os órgãos, né, responsáveis tomarem medidas mais drásticas, tá? Porque a gente realmente não tem dados que embasem isso. Por isso que é tão importante serem notificados casos. Eu tenho o sistema de informações sobre a mortalidade, que é a abreviação, né? SIM, tá? Então, esse subsistema, ele faz uso da declaração de óbito como instrumento padronizado por essa informação. Então, as causas de óbito, elas são categorizadas e processadas pelo município, né? O qual esse paciente que faleceu morava, embora o registro ele seja feito no local de ocorrência do evento. Então, vamos pensar assim, ó, por exemplo, um paciente, ele morava, na verdade, ele era do Rio de Janeiro, tá? Então, era um paciente carioca. Porém, ele veio a passeio aqui para São Paulo e ele teve um acidente automobilístico. Infelizmente, ele foi a óbito, tá? Então, onde é feito o registro da mortalidade, tá? Então, a declaração de óbito, ela vai ser emitida aqui no estado de São Paulo. E eu também vou precisar alimentar o meu sistema de informação de mortalidade aqui no estado de São Paulo. Porém, eu preciso ser
né? Ela precisa ser processada pelo qual o município que ele residia, que é onde no caso, no Rio de Janeiro, tá? Então, eu faço aqui no local, mas esses dados, realmente, eles são processados no Rio de Janeiro. Então, que dados que tem, tá? Esse sim, ele tem informações a respeito das características da pessoa, certo? Então, a pessoa, qual a idade, qual a raça, qual o perfil socioeconômico, do tempo e do local, tá? Então, por exemplo, quando foi que aconteceu esse óbito? Onde foi que aconteceu esse óbito? Teve algum tipo de assistência prestada a esse paciente? Qual foi a causa do óbito? Teve alguma causa associada ao óbito? Então, por exemplo, o paciente ele teve um acidente automobilístico, então eu vou relatar isso. Porém, no resgate desse paciente, ele teve uma parada cardiorrespiratória por um choque hipovolêmico. Então, ele perdeu muito sangue. Por isso, ele teve a parada cardiorrespiratória. Mas o que aconteceu, o que ocasionou isso, foi o acidente automobilístico. Então, eu preciso ter todos esses dados, né, quando eu for alimentar o meu sistema de informação, o SIM de mortalidade. O que muito acontece nesse sistema de informação? Muitas vezes eu não tenho os dados, por exemplo, onde ocorreu esse acidente, onde aconteceu esse óbito, tá? Muitas vezes eu não tenho nem a causa realmente associada ao óbito. Eu tenho uma suspeita, muitas vezes esse paciente, ele ainda depende de exames, né, para ser acusado realmente a causa do óbito. Então, por isso que esse sistema de informações sobre a mortalidade, ele é notificado, porém faltam muitos dados, tá? Porque, infelizmente, ainda falta dados mais completos. As instituições, elas precisam realmente alimentar de uma forma mais completa esse sistema, tá? Eu tenho o sistema de informação dos nascidos vivos, que é o SINAST. Ele vai ter informações, então, a respeito da gestação, do parto, qual foram as condições de nascimento, porque assim eu conheço o perfil dos nascidos vivos, tá? Então, o instrumento padrão é a declaração de nascidos vivos. Ele deve ser preenchida em 3 vias pelos profissionais que prestaram assistência ao parto, tá? Gente, a gente só consegue fazer, tá? A declaração, o registro de nascimento, se esse paciente ele tiver o SINAC, tá? Que é o Sistema de Informação de Nascido Vivo. Então, vou mostrar para vocês aqui como que é esse sistema. Deixa eu mostrar para vocês. Eu abri aqui para vocês verem. Ó. Então, a criança nasce, certo? Lá no ambiente hospitalar. Então, se eu participei, né? Se eu ajudei a participar como profissional de saúde, ajudei em todo esse processo de assistência ao parto, eu preciso, então, fazer a declaração de nascido vivo dessa criança, tá? E eu complemento todos os dados daquela minha gestante. E eu preencho, né, esse formulário, tá? Então, eles vão ser 3 vias, tá? A branca, a amarela e a rosa. A primeira via, que é a branca, ela precisa ser encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, porque assim eu vou conseguir ter esses dados de nascidos vivos, todos os dados que vai servir para o perfil epidemiológico da minha cidade, da minha população, tá? A segunda via, que é a amarela, ela precisa ser entregue ao pai da criança ou o representante legal, porque é só dessa maneira, gente, que ele consegue registrar a criança no cartório. Se ele chegar lá no cartório para registrar a criança e ele não tiver a declaração de nascido vivo, essa pessoa não consegue fazer o registro da criança. Não consegue. Por isso que é obrigatório esse sistema, essa declaração, tá? E a terceira via, que é a rosa, ela vai ficar no estabelecimento de saúde que aquela criança nasceu, arquivado junto com o prontuário da mãe, tá? Então, é necessário que fique, que tenha essas 3 vias, é obrigatório. Então, qualquer serviço de saúde, né, que preste o parto, assistência ao parto de uma gestante, é obrigatório que isso aconteça, tá? Vou voltar aqui para aula.
Eu tenho também o Sistema de Informações Hospitalares, SIH. Então, esse sistema, né, ele não foi criado para fins epidemiológicos, mas sim para que houvesse, né, um controle dos pagamentos, tá, dos serviços prestados. Então, ele processa os dados na autorização de internação hospitalar, bem como o diagnóstico desse paciente que foi internado, a alta, né? E ele é categorizado de acordo com a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID. Certo que cada doença tem um CID? Então, por exemplo, o HIV, uma doença infecto-contagiosa, toda tem o CID, tá? E também, bem como a idade e o sexo do paciente, o tempo, o local de hospitalização e os procedimentos que foram realizados nas unidades de saúde. Então, esse sistema, gente, eu tenho todos os dados, tá? Do paciente durante aquele tempo que ele ficou internado. Então, eu tenho tudo o que aconteceu, tá? Desde quando o paciente foi hospitalizado, qual foram os medicamentos que esse paciente ele tomou durante aquele período de internação, qual foram os exames que esse paciente fez durante o período de desse período de internação, tá? Todos os dados têm. Então, qual que é o nosso objetivo daqui a um tempo, né? Que o sistema de informação hospitalar, eles sejam todos integrados. Por exemplo, se um paciente ele ficou internado lá no Ceará e depois ele foi internado aqui em São Paulo, eu consiga puxar todos os dados desse paciente, tá? É muito importante, a gente espera que realmente um dia a gente consiga ter isso. Por quê? Eu consigo saber do histórico do meu paciente. Porque o paciente ele não vai lembrar, gente. Ele não lembra. Ai, quando foi a última vez que o senhor fez uma colonoscopia? Ah, eu não lembro, né? Se eu conseguir ter esse sistema acoplado, eu consigo puxar, tá? Todos esses dados. Então é muito importante que seja preenchido, né? Principalmente no ambiente que a gente fala do particular. O particular, então, na verdade, isso é muito mais rigoroso, porque é só assim, né, que os planos, né, eles fazem o pagamento de todos esses serviços. Se esses serviços eles não forem alimentados no sistema de informação hospitalar, o convênio, né, ele pode se recusar a fazer o pagamento. Por isso que no sistema privado é tudo muito mais complexo, né? Então tudo determina mesmo, tudo necessita que esses dados sejam alimentados para que não haja, né, glosa, que a gente chama, que é a ausência do pagamento por aquele serviço e o hospital não tenha, né, o ressarcimento daquele valor. Porque o hospital particular ele vive disso, né? Ele vive então do pagamento dos convênios, tá? Então por isso que é muito bem alimentado. Eu tenho o sistema de informações ambulatoriais, tá? Que é o CIA. Então, da mesma forma que o SH, o CIA também é utilizado para fins de controle de pagamento dos procedimentos, porém, né, ele não tem o diagnóstico, que é o CID. Então, eu não consigo delinear o perfil de morbidade da minha população, que é as doenças da minha população, tá? Mas eu consigo saber o quê? Número de consultas de profissionais por habitante, tá? Número de consultas médicas, número de procedimentos, número de terapias por ano e por ambulatório. Então, por exemplo, quando eu tenho algum dado, né? Então, no município de São Paulo, foram realizados 3.000 exames de endoscopia. Como eu sei isso? Através do sistema de informação ambulatorial. Eu consigo saber que foram feitas endoscopia por gastrite, por úlcera, eu não consigo saber. Eu só consigo saber, então, o número de procedimento. Então, vocês podem até ver na mídia, tá? Por exemplo, assim, no município de São Paulo, no tal município, foram realizados, né, 75 consultas cardiológicas em determinado período. Acontece, né, 80 consultas com o cardiologista por mês, por semana, né, em tal ambulatório. Como que a gente tem esses dados? Através do sistema de informações ambulatoriais, tá? Eu tenho o sistema de informação de vigilância alimentar, que é o SISVAN. Então, o sistema SISVAN ele vai fornecer informações quanto ao diagnóstico nutricional,
ao consumo alimentar da população assistida pelos serviços de saúde da atenção básica, tá? Então, o preenchimento dele é pelos serviços da atenção básica. Então, ele é muito relacionado com nutricionistas, nutrólogos, tá? Ele também é um sistema informatizado, onde eu consigo alimentar dados, tá? Eu consigo, então, ter indicadores de saúde e nutrição, eu consigo saber qual que é a porcentagem de obesidade daquela minha determinada população que eu atendo. Eu consigo saber, por exemplo, o perfil nutricional das crianças, o perfil nutricional dos idosos, tá? Se eles têm algum déficit alimentar, qual que é o perfil alimentar daquela minha determinada população, tá? Então, é um diagnóstico nutricional mesmo. Então, eu consigo ter esse perfil nutricional da minha população através desse sistema, tá? E aí, para que eu tenho esses dados? Ele vai, né, ele vai permitir novas pesquisas, né? Ele vai fornecer, né, dados para eu implementar controle, por exemplo, de obesidade daquela minha determinada população. Então, eu consigo, né, traçar um plano nutricional para eu melhorar a conscientização alimentar daquela minha população. Eu consigo saber se eu preciso implementar, né, uma elucidação daquela minha população sobre a importância da alimentação correta e da prática de exercício físico, se eu preciso acompanhar mais de perto crianças, né, desnutridas, então através desse sistema, tá? E eu tenho, gente, também o Sistema de Informação da Atenção Básica, que é o SIAB. Então, o SIAB, gente, né? Não sei se tem alguém que trabalha com o SUS aqui, mas ele faz parte do DataSUS, tá? Então, em alguns locais eles já foram, principalmente aqui no estado de São Paulo, não se utiliza mais o SIAB, ele já faz, está integrado junto com o DataSUS, mas tem alguns lugares ainda que a gente tem o SIAB para ser alimentado. Então, ele foi desenvolvido como ferramenta gerencial dos sistemas locais de saúde, tá? Por meio desse sistema, então, eu tenho informações sobre o cadastro de famílias. Então, quantas famílias que eu atendo aquela UBS atende naquela determinada região, tá? Eu tenho um mapeamento de quantas famílias eu atendo. Quais são as condições de moradia daquela minha população? Quantos por cento aquele meu atendimento tem acesso a saneamento básico, tá? E assim também eu consigo compor as minhas equipes de saúde. Eu consigo determinar quantas equipes eu necessito para atender determinada população. Então, eu preciso fazer o mapeamento, eu preciso alimentar o SIAB, para aí sim eu fazer a composição das minhas equipes de saúde. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho o site do DataSUS. Vocês verem que hoje a gente está bem, com bastante internet, né? Está utilizando bastante, porque, ó, então, estou mostrando aqui para vocês, né? Esse é o site do DataSUS, tá? E aí dentro dele, então, eu tenho o SIAB. E aqui ele fala muito especificadamente, né? E os resultados, né? Que ele é necessário para acompanhamento das ações dos resultados das atividades, né? Do PSF, tá? Então, ó. Eu consigo, tá? Disponibilizar esses dados. Então, eu consigo ter, ó, base de dados. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu consigo enviar minhas informações, tá vendo? Eu consigo saber. Eu tenho informações estatísticas. Ó, tá vendo? Situação de saneamento. Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver aqui numa região. Minas Gerais. Não, São Paulo. Eu consigo, tá vendo? Ó, ver pelas regiões. Olha que legal. Fezes, urina, céu aberto. Qual o tipo de casa? É muito legal. Quais são os dados onde eu quero? Se eu quero as seleções. Pela região de saúde. Olha aqui, Alto do Tietê. Eu consigo ter todos os dados, tá? Ó. É muito legal.
Então, ele está aqui dentro do DataSUS. Então, no DataSUS, vocês conseguem ter todas essas informações, tá? Gente, o que é o DataSUS? O DataSUS, ele é o sistema, né? Ele é tecnologia de informações a serviço do SUS. Então, quando vocês entram nesse site, vocês conseguem ter acesso a todos os dados disponíveis pelo SUS, tá? Ó, quais são os indicadores de saúde, estatísticas, demográficas. Então, para todos os tipos de pesquisa, vocês conseguem utilizar esse. Na hora que você for na cozinha, você pode trazer uma bolacha para mim? Ó, o áudio ligado. Vou ativar aqui o modo de tom. Deixa eu voltar aqui para a aula. Aí eu tenho processamento, análise e a interpretação dos dados. Então, assim, eu coletei tantos dados. Para quê? Tá? Que eu coletei todos esses dados. Então, eles vão passar por uma avaliação crítica do time que trabalha na vigilância em saúde, tá? Para quê? Para verificar se eles estão completos, se eu tenho inconsistência nesses dados ou se, por exemplo, esses dados eles não foram cadastrados 2 vezes. Por exemplo, eu sou gerente de enfermagem de uma UBS. Eu cadastrei, mas o meu enfermeiro também cadastrou. E a gente não conversou sobre isso. Então, esse sistema as características da pessoa, do lugar e do tempo, bem como todos os aspectos clínicos e epidemiológicos. Então, eu faço a identificação de fontes de transmissão, riscos ambientais, efetividade das ações realizadas, né, para o controle e prevenção, se isso foi realizado mesmo ou não. E aí, gente, depois eu tenho a divulgação dessas informações, tá? Então, diversos meios, eles devem ser utilizados para divulgar essas informações, porque eles devem ser disponibilizados, por exemplo, na internet, em reuniões periódicas realizadas, né, nos centros de apoio à saúde, nos boletins epidemiológicos, em publicações científicas e na imprensa. Isso não é realizado? Por exemplo, a imprensa, gente, ela não está divulgando todos os dias os dados referentes ao coronavírus? Todos os dias, né? Por quê? O Ministério da Saúde, né, eles estão divulgando. Então, assim, cada município, ele alimenta esses dados, né? E isso é divulgado na mídia, tá? Até para próprio conhecimento da população, né? E para que realmente sejam feitas medidas de controle. Publicações científicas. Então, vários pesquisadores, eles se baseiam nesses dados, tá? Para realizar novas pesquisas de apoio e controle, para saber a efetividade, né, das ações de prevenção e promoção à saúde, né? Então, também os locais, né, os locais de vigilância em saúde, eles fazem essas reuniões periódicas para eles realmente pensar num plano de ação, né, para eles realizarem avaliação para saber se esse plano está sendo efetivo ou não, tá? Então, tudo isso tem que ser divulgado. Então, é feita a coleta de dados, eu alimento os meus sistemas, né? Eu processo esses dados e depois eu divulgo essas informações. Vou mostrar um vídeo agora para vocês. Gente, eu consegui agora, né, fazer para vocês, que vocês escutem o áudio no YouTube. Me matei aqui, mas consegui descobrir onde é que vai. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês. E aí vocês só me confirmam se vocês estão escutando mesmo, tá bom? Espera um pouquinho, tá carregando aqui. Tá coisa aberta. Estão conseguindo escutar, gente? Nunca é cedo para abrir um negócio.
Sim, pronto, tô ouvindo sim. Uhul! Sim. Vou botar ela inteira. Primeiramente, o que são sistemas de informação em saúde? De acordo com o Ministério da Saúde, o SIS, sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados. E qual é o objetivo deles? O objetivo do SIS é o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de problemas de saúde da população, para subsidiar a tomada de decisões importantes em relação à gestão nos níveis municipal, estadual e federal. O ciclo, basicamente, podemos reduzir a esse ciclo. Existe a coleta de dados, a introdução dos dados, manipulação e análise, chegando no momento de tomada de decisões, para que possa ocorrer a intervenção no território. E a partir disso, novamente, coleta de dados e vira o ciclo. E quais são eles? Aqui vocês podem ver duas listas que têm exemplos de sistemas de informação em saúde. Por exemplo, sobre mortalidade, nascidos vivos, agravos de notificação, sobre o Programa Nacional de Imunizações, o conjunto mínimo de dados da atenção de saúde, nós temos sistemas de informações hospitalares, relacionados também à comunicação de informação hospitalar e ambulatorial, centrais de regulação, enfim, existem vários. DataSUS. É importante conhecer também a ferramenta DataSUS. Nada mais é do que o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Esse órgão tem a responsabilidade de coletar, processar e disseminar informações sobre saúde. Conclusão: os sistemas de informação em saúde instrumentalizam e apoiam a gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todas as esferas, principalmente no processo de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. Assim sendo, eles podem auxiliar no aumento da qualidade de diversas formas. No entanto, para isso acontecer, os sistemas devem ser avaliados de forma rigorosa e constante quanto à sua qualidade da informação, sua efetividade e impactos de sua aplicação. E o que mais pode afetar a qualidade dessas informações? Principalmente a subnotificação dos eventos, o preenchimento incorreto de informações na notificação e a falta de análise. E para você saber mais sobre esse assunto, as fontes estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais uma aula concluída, obrigada por ter ficado comigo até aqui. E se eu pude te ajudar, compartilhe esse conteúdo educacional e Gente, agora vamos responder 3 questõezinhas aqui juntos, tá? 1. A vigilância em saúde objetiva monitorar determinantes e controlar riscos e danos à saúde da população. Desse modo, suas funções podem ser descritas como coleta, processamento, análise e interpretação de dados, recomendação, implementação e avaliações de controle de dados. 3. Notificação de doenças e agravos. Vocês acham que a 1 está correta? Somente a 2? Somente a 3? 1 e 2? Ou 1, 2 e 3? Vocês acham aí que está correta? 1, 2 e 3? 1, 2 e 3, a Jana falou, mais alguém? 1, 2 e 3 também. 1, 2 e 3. Ok. 1, 2 e Karine 3. falou. Letra E. Letra E, 1, 2 e 3.
2 e 3, pronto, também acho. Letra E, professora. E quem mais? Mais alguém? Gente, então assim, o objetivo, tá? Na verdade, a gente precisa entender uma coisa. A vigilância, então, ela precisa coletar, processar, analisar, interpretar os dados para quê? Para que seja implementado avaliações de controle de dados. A notificação de doenças e agravos, ela faz parte da coleta de dados, tá? Ela não é o objetivo principal disso. Por quê? A notificação de doenças e agravos, ela faz parte, tá? Mas ela não é uma função da vigilância em saúde. A função da vigilância em saúde é coletar, processar, analisar os dados para recomendar novas medidas de saúde, tá? Então, a notificação, ela está dentro dos sistemas de informação. A notificação, então, ela está dentro dos sistemas de informação. Por isso que o que está correto é o 1 e 2. Então, é muito importante nesses momentos, porque assim, gente, questão de saúde coletiva cai muito em concurso público. Muito, muito, muito. Se eu lesse também essa questão rapidamente aqui, eu também ia falar, 1, 2 e 3 está correta. É muito pegadinha isso, tá? É muito pegadinha. Por quê? A notificação, ela faz parte, mas não é o objetivo dela, tá? Então, vigilância em saúde, ela objetiva fazer isso, coletar, processar os dados. A notificação, ela faz parte do sistema de informação que alimenta esses dados. Por isso que somente a 1 e a 2 estão corretas. 2. A base do tananã é a notificação compulsória de doenças e agravos em saúde. Qual que é o texto que mais se encaixa ali? A. Sistema de informação sobre mortalidade. B. Sistema de informações sobre nascidos vivos. C. Sistema de informação de agravo de notificação. D. Sistema de informação hospitalar. Ou E. Sistema de informação hospitalar. De ambulatorial, desculpa. Professora, eu acho que é a C. Sistema de informações de agravos de notificações. Quem mais? Também acho, Pro. Também acha. Letra C, letra C. Letra C. Alguém discorda? Então, a letra correta é a letra C. Isso mesmo, tá? O Sistema de Informação de Agravos de Notificação. É a base, o SINAM mesmo, né? Ele é realmente a base dessa notificação. 3. A vigilância conta com fonte de dados para obtenção de informações que permitam a identificação e acompanhamento dos eventos de saúde. Analise as informações a seguir. 1. O sistema de informação ambulatorial permite delinear o perfil de morbidade da população. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Falso, professora. E mais? Falso. Alguém sabe me dizer o porquê que é falso? Morbidade, perfil. Isso mesmo, por conta do perfil da morbidade. Lembra que o sistema de informação ambulatorial, ele só consegue disponibilizar para a gente o perfil de quantas consultas foram realizadas, quantos exames foram realizados, mas ele não traz o CID, então ele não traz o perfil de morbidade, que é o perfil de doença da população. Então a primeira é falsa, tá? 2. O sistema de informação de agravos de notificação, o SINAM, é alimentado pelos municípios, estados e Distrito Federal. E o Ministério da Saúde foi designado como gestor nacional desse sistema. Verdadeiro. Vocês acham que é verdadeiro? Verdadeiro. Karine acha que é verdadeiro. Quem mais? Verdadeiro, professora. Tá, Verdadeiro. Bem. Isso mesmo, gente, ele é verdadeiro, tá? Ele é alimentado por esses municípios, tá? Mas quem é o gestor nacional? O Ministério da Saúde, porque é o Ministério da Saúde que vai tomar essas grandes ações, tá? 3. É obrigatória a notificação por parte dos profissionais de saúde e dos serviços de saúde.
em pesquisa de doenças e agravos constantes na lista de notificação compulsória. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Alguém? Verdadeira. Verdadeiro. Alguém acha que é falsa? Verdadeiro, tá, gente? Então, é obrigatória a notificação por parte dos profissionais de saúde, tá? Então, na lista de notificação compulsória. Então, a letra correta é a letra E. Gente, eu tenho mais uma coisa. Eu tenho uma atividade valendo 500 pontos. Quem tá feliz? Ninguém? Feliz? Ninguém, professor. Que Ninguém. maravilha! Eu tô feliz. Então vamos lá. Na verdade, eu vou no AVA com vocês, porque você já vem até onde tá, melhor. Já tá lá no AVA. Tava muito fácil, né, gente? A aula tava muito fácil. Tá gostoso hoje. Vamos ver aqui, então vamos lá no AVA. Vamos junto com vocês, para eu mostrar para vocês onde é que tá. A internet ajudando muito. Pro, você acha que as aulas voltam esse semestre ainda? Eu espero que sim. Eu espero verdadeiramente. E se não voltar, Pro, como que vai ser feito com as presenciais? Com a sala prática, quer dizer. Ai, olha, eu ainda não sei. Como eles estão, a gente tá tendo reunião sempre, né? O pessoal tá dando reunião pra gente, e a gente sempre tá esperando realmente as recomendações do Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem agora até o dia 18, né? Então, gente, eu espero que volte. Eu acho que vai voltar. Acho que pelo menos vai voltar pra gente fazer a prática. Essa disciplina, tanto a gente não tem prática, né? Mas fundamentos técnicos a gente tem. Ó, vocês vão então lá no AVA, Saúde Coletiva, unidade 3.2, tá? Ó, unidade 3.2. Não está aqui, não sei porquê. Vou dar uma atualizada aqui. É, gente. Aqui. Ó. Então, sessão 3.2 vai estar escrito assim, ó. Na aula, né? Vai ter a minha aula postada aqui, ó, os slides que eu já disponibilizei para vocês. E aí em cima vai ter atividade, sistemas de informação em saúde, tá? Vocês vão clicar nela. Ah, vai dar escrito lá. Escolha um dos sistemas de informação abaixo, que foram discutidos na aula, né? Em sala de aula, não, na aula. E faça um resumo explicando sua importância para a epidemiologia do Brasil. Então, a gente tem o SINAM, né? Que é o de agravo de notificação. O SIM, que é sobre mortalidade. O CIAB, da atenção básica. O CISVAN, da vigilância alimentar. O CIA, né? De informação ambulatorial. O SINASSE, de nascidos vivos, de informação hospitalar, né, o SIH. Essa atividade, gente, ela vale até 500 pontos e deve ser respondida até o dia 7/5, então até a quinta-feira, às 23h59, tá? Depois disso, ele vai fechar. Se vocês colocarem aqui, ó, pré-visualizar o questionário agora.
vai ter de novo, né, essa questão escrita aqui. E ele vai ter o texto aqui para vocês. Gente, máximo 15 linhas, tá? Então, ele tá escrito aqui, ó. Máximo 15 linhas. Então, não é para escrever um texto. Não é. É para vocês lerem o que vocês entenderam na aula. Ou vocês entram em qualquer site que eu mostrei para vocês, tá? Então, são sites confiáveis, sites do Ministério da Saúde. Vocês vão fazer um resuminho e escrever aqui. Professora, eu posso fazer no Word e anexar um arquivo? Professora, eu posso fazer manual? Tirar a foto e anexar? Pode, tá? Então, aqui vai ter para vocês fazer o anexo, tá? Vocês podem anexar aqui como imagem ou vocês podem anexar aqui como arquivo, tá? Então, vocês encaminham para mim. Gente, uma coisa muito importante. Depois que vocês enviarem, visualizem se forem o anexo. Porque o que aconteceu na outra atividade, tá? Muitos de vocês deram entrada no questionário e não anexaram o arquivo. Então, não teve como contabilizar a nota. Então, verifiquem isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, mas é para ser uma coisa bem simples, tá bom? Vale 500 pontos até dia 15. Quem faltou, repassem, né, esses dados, tá bom? E eu vou responder e corrigir, contabilizar a nota até sexta-feira, tá? Sexta-feira já vai estar a nota disponível para vocês no portal. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma coisa? No meu água não tá aparecendo, Pro. Não, eu já fechei já. Ah, tá. Alguma dúvida, gente? Sobre a aula, sobre a atividade? Bom, a aula foi gravada e vai estar disponibilizada no YouTube, tá? No YouTube e lá no AVA.